Fala galera, vamos lá para a semana 18, também conhecida como a última da temporada regular no retrovisor. O retrovisor continuará durante os playoffs. O assunto primeiro que eu queria trazer foi algo que a gente abordou em algumas situações do podcast, que era qual cenário de playoff era melhor ou pior para os times que estavam ali envolvidos em vagas, em posições e tal. E eu achei curioso como tudo se desenrolou. Primeiro, um cenário de pesadelo, que é Pittsburgh indo até Baltimore. Tá? Pittsburgh muda de jogar em Houston para ir para o rival de divisão que acabou de dar um sacode neles. E que está numa crescente. Enquanto Pittsburgh na descida, né, dessa ladeira. Então esse é o cenário de pesadelo. Um cenário ruim foi o do Vikings, que ao perder a disputa da primeira posição geral da conferência, ele caiu para jogar não em Tampa, onde eles imaginaram, mas em Los Angeles, contra o veterano time dos Rams, que poupou seus jogadores na semana passada. Esse é um jogo curioso de se ver nessa rodada. O O'Connell vem da comissão técnica do McVay, então tem um conhecimento aí entre eles. Teve um cenário surpresa, que é essa partida do domingo à noite, até do prime time, entre Buccaneers e Commanders. Porque o Buccaneers pulou para a terceira, a gente não estava considerando muito essa opção. E aí eu não sei exatamente, os Commanders ficaram satisfeitos ou não, eu acho até que ficaram. Porque é melhor do que jogar lá contra um time mais experiente, mais, como os Rams. Eles vão contra um time que teve que lutar muito para chegar nos playoffs. E Tampa, ao invés de pegar Minnesota, que foi um time, afinal de contas, com 14 vitórias no campeonato, vai pegar um time que ainda está em construção, que é o Washington, né? Tem o cenário de sonho, que é o do Chargers, ganhando a 5ª posição e indo jogar em Houston, que é hoje o mandante mais fragilizado. Quer dizer que eles vão ganhar? Absolutamente não. Né? Houston tem capacidade de chegar e bater o Chargers, mas é uma possibilidade maior do que ir a Baltimore, isso não há dúvida. E tem o cenário curioso, que é do Packers indo jogar em Filadélfia. Eles que abriram quase que o campeonato, né? Foi a segunda partida do campeonato. A partida do Brasil vai ser também o confronto de playoffs, com o Packers meio baleado, a ver se o Love vai ter condição e tal. E o Bills pegou o Denver ou pegar o Cincinnati, tem diferença? Tem, porque o Bengals já foi lá e ganhou deles, né? Isso pode ficar na cabeça. Mas Denver é um time mais redondinho do que é o Bengals. O Bengals tem uma capacidade maior, mas o Denver, o Broncos, é um time mais redondinho. O jogo vital de playoff foi, claro, o Buccaneers, que passou um susto inicial, deixou a emoção até o fim, né, para virar o placar e também dar as 1000 jardas do Mike Evans, 11ª temporada consecutiva, um absurdo, né? Empata com Jerry Rice. Quando você empata ou ultrapassa Jerry Rice em alguma categoria de recebedor, é que tu é um monstro, cara. E a defesa dos Buccaneers, né, teve problemas contra os Saints, espero que melhore contra... Agora, se o Buccaneers tivesse perdido, também teria entrado, porque o Carolina ajudou ele. O Carolina que talvez seja o maior rival dos Bucs, né? Pelo menos para a torcida. A zebra ficou com o Jets ganhando dos Dolphins. Por quê? Porque os Dolphins tinham alguma coisa para jogar. Eles tinham uma chance pequena, porque a gente imaginou que Denver fosse ganhar dos reservas dos Chiefs, né? E segurar a vaga como aconteceu. Mas Miami tava no jogo, né? E aí vão até Nova York e perde para um Jets desfacelado. Foi a despedida do Aaron Rodgers, né? Com um gostinho de, assim, até meio zoado de o que poderia ter sido, né? Provavelmente despedida do Tyreek Hill também em Miami. Enfim, um jogo simbólico. O time que preocupa, então, eu vou trazer os Texans, né? Que venceu na rodada, venceu os Titans.
Isso não quer dizer absolutamente nada, né? O Titans ficou com a pior campanha do campeonato. Houston entra sem grande moral, como diferente do ano passado, né? Que eles entraram com o quarterback calouro, com o treinador estreante, mas sendo um time perigoso. Esse ano eles entram com a moral lá embaixo. Cabe a eles ter uma boa performance nos playoffs. Vamos ver se isso é possível. Lesão, eu vou ficar com uma tripla envolvendo, impactando, né, na verdade, os playoffs. Primeiro, o Christian Watson dos Packers rompeu o joelho, zoou o joelho todo. Tá fora do campeonato, talvez nem jogue ano que vem. E ele é o componente de verticalidade do ataque. Ainda como recebedor, Zay Flowers machucou o joelho, né? É uma torção. Eu não sei se ele vai ter condição de jogo nessa semana, não. Ele é um desfalque sério para Baltimore, né? É o principal recebedor, é o mais perigoso, é o mais dinâmico. Bom, tem os talentos, mas mesmo assim, ele é o principal recebedor. E por fim, Detroit perde mais um jogador. Não sei qual ainda a gravidade da lesão no pé do calouro cornerback Terrion Arnold. Eles têm uma semana aí de descanso que talvez ajude aí ao Arnold a não perder o jogo no playoff. Reencontro é o que não aconteceu, porque o Saquon Barkley foi impedido de jogar contra seu ex-time, o Giants, e tentar bater o recorde histórico de jardas corridas numa mesma temporada. Isso gerou uma polêmica grande pela internet por todo lado, né? Cada um tem sua opinião da parada. Up and down, eu vou pro jogo então de Carolina, porque o Bryce Young termina numa crescente, o que é fantástico para os Panthers, né? Os Panthers que foi um time sofrido nos últimos anos e nesse começo de campeonato também. O Bryce Young evita que eles entrem na off-season tentando buscar uma nova solução. Não é um ano bom para tu buscar uma nova solução de quarterback em draft e tal. Então o Bryce fechou fazendo o seu time chegar a 44 pontos no placar, né? 25 passes completos em 34 tentativas, 251 jardas, média de 7,4 por tentativa, 3 touchdowns passando a bola, nenhuma interceptação, 0 sacks e mais 2 touchdowns correndo com a bola. Foi uma performance fantástica do Bryce Young. Podia ter botado ele como o destaque ofensivo da rodada. E no down, Atlanta tem vários jovens jogadores que se estabeleceram nesse campeonato. Um que não consegue é o Pitts, o tight end. Fecha o ano de uma forma melancólica, com 2 passes recebidos em 3 targets, 15 jardas só. No total da temporada foram 602 jardas, 4 touchdowns. Ele que vai para o seu 5º ano nos Falcons, né? O Falcons acionou a cláusula do 5º ano, a ver qual será seu futuro por lá. Os destaques da rodada mesmo. Ofensivo, eu fiquei com o Jahmyr Gibbs, o running back dos Lions, uma escolha de draft, né, que foi muito contestada na época, mas ele, cara, recusou a dar a primeira vaga geral pros Vikings, correu 139 jardas em 22 tentativas, 6 jardas por tentativa, 3 touchdowns correndo e mais um recebendo passe. Ele teve 5 passes completos em 5 targets. É um cara muito dinâmico, um cara que consegue também correr por entre os tackles, na ausência do Montgomery, então ele manteve o alto nível do jogo de corridas. Eu falei que é dinâmica, teve uma de 47 jardas, que foi sensacional. Defensivamente, um caso excepcional, porque o Trey Hendrickson, o pass rusher dos Bengals, foi o líder de sacks da temporada, dentro de uma defesa horrorosa. Então é muito, muito estranho isso, né? Geralmente quando você tem um pass rusher assim, a tua defesa flui. A análise do que aconteceu com a defesa dos Bengals é bem complicada para esse ano, né? Sobre 2024. Nessa última partida ele fez 3 sacks e meio, chegando nos seus 17,5 da temporada. E mais um passe defensivo. É muito, muito, muito estranho isso tudo.
Special Teams eu vou ficar com o retornador dos Bears, Josh Blackwell, que fez uma jogada vintage, né? Da década de 2000, sei lá, Devin Hester, lembrança de Devin Hester e tal, e abriu o caminho aí para eles baterem os Packers e um pequeno consolo, né, para os Bears nesse final de temporada. Calor, uma outra situação curiosa que é o Joe Milton, quarterback dos Patriots. O Patriots draftou 2 quarterbacks no ano. O Drake May, terceira geral, né? Quarterback do futuro. E o Joe Milton, que pode se tornar uma moeda de troca. Porque a performance dele foi bem interessante, né? Ele completou 22 passes de 29 tentativas, 241, 8.3 jardas por tentativa, 1 touchdown, nenhuma interceptação, 0 sacks também, jogador de mobilidade. O resumo pré-draft dele era o melhor braço do que estava disponível, um jogador completamente errático. Não são esses os números dessa partida, né? Comissão técnica cai, mas o Joe Milton se estabelece como uma opção interessante de quarterback para algum time aí na frente. E a jogada, a maluquice que foi o touchdown dos Broncos com o Will, o seu calouro não draftado, que assumiu uma posição de destaque no time, 3 desvios e ele acaba, né, dando um mergulho para receber a bola e fazer o touchdown. O Will tá com moral, o Champeito comparou ele com o Marcus Colston. Valeu, galera, vamos lá para os playoffs.